Olá, 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 olá. E aí, tudo bem com você? Já estava ansioso para te rever novamente para a gente estudar matemática. E aí, preparado? Olha a atenção total que você tem que ter e o mais importante, como desvencilhar-se a respeito dessa situação. Em relação a quê? A matemática. O conteúdo de hoje é estatística. Acompanha, vem comigo que eu tenho certeza que você vai gostar muito, ok? Eu sou o professor Emerson de matemática. Se você tinha dificuldades, vamos melhorar isso a cada dia, a cada novo encontro, com certeza você vai melhorar a tua produtividade no estudo, beleza? Certinho? Então, como é que é isso? Vamos observar hoje o campo da matemática, certo? Então, para isso a gente vai verificar o seguinte: medidas de tendência central. Vamos entender uma coisa. A estatística ela vai ser dada em duas etapas: medidas de tendência central e medida de dispersão. O conteúdo de hoje vai falar exclusivamente sobre medidas de tendência central. Eu estou falando de média, moda e mediana. Isso realmente no Enem não cai, despenca, e você tem que ter muita atenção, ok? Então, vamos falar então, como eu tinha comentado, de média, moda e mediana. Primeiro, vamos começar com a média. A média é calculada somando-se todos os valores de um conjunto de dados e dividindo-se pelo número de elementos deste conjunto. Acompanhe aqui comigo. Você já viu como é que calcula a média da escola? Como assim? A média que você tem que ter, se passou ou não. Se você faz 4 notas durante o ano, para saber a média, você soma as 4 e divide por 4. Digamos que fosse 5 notas, você iria dividir, somar 5 notas e dividir por 5. Então, definição de média. Você simplesmente vai somar todo o conjunto de dados e divide pelo número de elementos. Então, ó, média vai de x1 a xn dividido por n. Não se preocupa com essa nomenclatura. Se eu tenho aqui 5 termos, eu vou dividir por 5. Se eu tivesse 8 termos, eu dividiria por 8, tá? É só você ter noção a respeito disso. É muito fácil. Ok? Olha um exemplo aqui, ó. Os jogadores de uma equipe de basquete apresentam as seguintes idades: 28, 27, 19, 23 e 21. Qual é a média de idade desta equipe? Então, eu vou pegar as 5 notas, certo? As 5 idades aqui, ó. Pegar soma, que vai dar 118, e eu vou dividir por 5, correto? Então, eles vão ter uma média de idade que vai estar aproximadamente entre 23,6. Outra observação aqui: se você colocar aqui em ordem crescente, ok? Vai ser 19, 21, 23, 27 e 28. Vocês percebam que o 23 vai ficar como nível intermediário, na metade, correto? Então, a média, geralmente, ela dá um valor intermediário, que representa o todo da amostra que eu tenho aqui, que são as 5 idades, certo? Conclusão: essa média não poderia dar um valor muito próximo do menor número e nem muito próximo do maior número, tá ok? Então, por isso que a média é relacionada à tendência central. Ela é um termo de centralidade, sempre ficando como termo intermediário. Vamos ver o exemplo 2. Sabendo que as notas de um aluno foram 8,2, 7,8, 10, 9,5 e 6,7. Qual é a média que ele obteve no curso? Vamos observar? Somando tudo, eu vou chegar a 42,2 e eu vou dividir por 5, certo? Beleza? Então, a média que ele está obtendo aqui é de 8,4. Ok? Se organizar em ordem, você vai perceber que vai ser um termo central. Vamos agora calcular média aritmética ponderada. A média aritmética ponderada é calculada multiplicando-se cada valor do conjunto pelo seu peso. Agora vai mudar um pouco o contexto. Cada nota vai ter um peso, tá? Depois soma-se esses valores e divide pela soma dos pesos. Como assim, professor? Eu vou ter uma nota e o peso. A variável vezes o peso, a variável vezes o peso, tá? Ao multiplicar, soma tudo e divide pela soma dos pesos, tá? Então, bora ver isso no exemplo? Eu tenho aqui, ó, as disciplinas, eu tenho a nota e cada nota tem um peso. Se você faz concurso, é geralmente assim que eles calculam a tua média, tá? Então, biologia deu 8,2, tem peso 3. Filosofia tem nota 10, tem peso 2. E assim vai, ó, cada nota com seu peso respectivo. Vamos entender isso?
8,2 de biologia multiplica por 3, porque é o peso respectivo. É por isso que está aqui, ó, 3 vezes 8,2, mais 2 vezes 10, ó, tá? O peso vezes a nota, mais 4 vezes 9,5, 4 vezes 9,5, mais 2 vezes 7,8, ok? Se você percebeu, é multiplicar o peso pela disciplina e soma tudo. Por que que aqui embaixo está somando esses valores? Porque são os pesos somados, tá? Se você observar, ao multiplicar e somarmos, você vai chegar a 173,5, tá? E aqui embaixo a soma deu exatamente 20. Se eu dividir isso aqui, a média ponderada vai dar exatamente 8,7, ok? Então tem diferença na média aritmética ponderada e a média aritmética normal. Vai vir especificando, quando for média aritmética ponderada, tá? Os pesos para que você possa ter essa noção. Então não se preocupa com isso, tá? Vamos lá agora falar de moda. O que é a moda? A moda representa o valor mais frequente de um conjunto de dados. Sendo assim, para defini-la, basta observar a frequência com que eles aparecem, tá? Como é que é isso? Observa bem aqui comigo, tá? Você observa vários valores. Aquele que se repete mais torna-se a moda. Moda não é o que está em evidência? Evidência, na estatística, é o que mais aparece. Então, tem a maior frequência aquele valor que mais aparece. Eu chamo, entre aspas, de o aparecido. Correto? Então, é o que mais aparece, chama-se em estatística da maior frequência. Beleza? Então, isso é moda. Ok? Agora tem um detalhe. Com base nisso, se tiver dois números que com mais frequência, aí a amostra é chamada de bimodal, porque eu tenho dois valores que são mais frequentes. Exemplo. Em uma sapataria durante um dia foram vendidos os seguintes números, tá? 34, 39, 36, 35, 37, 40. Olha o 36 repetindo de novo. 36 é repetindo de novo, 38 e 41. Qual é a moda desta amostra? A moda é aquele que aparece mais, quem tem a maior frequência. Observamos que o número 36 foi o que apresentou a maior frequência, que apareceu 3 vezes. Portanto, a moda dessa amostra aqui é 36. Tranquilo? É importante que você organize em ordem crescente, tá? Porque você tem uma visibilidade maior. Vamos falar agora de mediana? A mediana representa o valor central de um conjunto de dados. Para encontrar o valor da mediana, é necessário colocar os valores em ordem crescente ou decrescente. A gente fala sempre que se você trabalhar em ordem crescente é melhor. Quando o número de elementos de um conjunto é par, a mediana é encontrada pela média dos dois valores centrais, tá? Observa aqui comigo uma coisa. Você tem uma relação de números que estão desorganizados. A primeira coisa, coloque em ordem crescente. Digamos que eu tenha 10 elementos ordenados certinho, tá? Então você vai fazer o seguinte, quem é a mediana? 10 dividido para 2, 5. Então, é a média entre o quinto e o sexto termo. Eu vou pegar o quinto e o sexto termo, somar e dividir por 2. Se eu tivesse 8 elementos, tá? Metade de 8, 4. É a média entre o quarto e o quinto elemento. Ficou bem claro? Então, se o número for par de termos, tá? Você divide por 2 e a média daqueles dois centrais torna-se a mediana. Tranquilo? Agora, ó. Certo? Então vamos ver aqui, ó. O número elemento é par, a gente já falou. Exemplo, em uma escola, o professor de educação física anotou a altura de um grupo de alunos. Considere esses valores aqui, ó. Tá? Perceba que eu tenho as alturas, mas elas não estão organizadas em ordem crescente. Então, qual é a primeira coisa que a gente vai fazer? Ordenar, para que você compreenda. Então, primeiro, devemos colocar em ordem. Em ordem vai ficar dessa seguinte disposição, ó. Aí eu pergunto, esse conjunto tem quantos elementos, tá? Se ele tem 9 elementos, ele é um número ímpar. Então, quem vai ser a mediana? Observa bem aqui que eu falei ainda há pouco. Se a amostra tem um número par de termos, a mediana é a média dos dois termos centrais. Mas, se ela tem um número ímpar de termos, vai ficar até mais fácil. Como assim? Digamos que, nesse exemplo aí, nós temos 9 elementos. Você vai fazer o seguinte, 9 mais 1... 10. Ao dividir por 2, 5. O quinto termo é a mediana. Como assim, professor? Eu tenho 9 elementos.
9 mais 1, 10. Ao dividir por 2, o quinto termo é a mediana. Se eu tivesse 11 termos, 11 mais 1, 12. Dividido por 2, 6. O sexto termo será a mediana. Isso quando for um número ímpar de termos. Bora voltar aqui, por exemplo. Ó, nesse caso, eu tenho o quê? 9 elementos. 9 mais 1, 10. Dividido por 2, 5. Então, o quinto termo é a mediana. 1, 2, 3, 4, 5. Por isso que o quinto termo é a mediana. Ele é o termo central. Se você observar, eu vou ter 4 elementos à esquerda e 4 à direita dele. O termo central é a mediana quando eu tenho um número ímpar de termos. Beleza? Então, a mediana é 1,65. Bora ver esse outro exemplo? Calcule o valor da mediana da seguinte amostra de dados. 32, 27, 15, 44, 15 e 32. Primeira coisa, não se esqueça, colocar em ordem. Então, se eu organizar isso aqui, vai ficar 15, 15, 27, 32, 32 e 44. Quantos termos temos aqui? 6. 6 é um número par. Então, o que a gente acabou de comentar? A mediana será a média dos elementos centrais. Quem é o elemento central? O terceiro e o quarto termo. Eu vou pegar 27, somar com 32 e dividir por 2, o que vai me dar 29,5. Ok? Então é só você analisar. Se eu tiver um número ímpar de termos, a resolução é de uma maneira. Se eu tiver um número par de termos, a resolução é de outra maneira. Pedimos que você que está nos assistindo reveja isso novamente para você não confundir. Então, bora revisar? Se eu tiver um número par de termos, a mediana é a média dos dois termos centrais. Agora, se eu tiver um número ímpar de termos, você acrescenta mais 1, divide por 2, tá? E o resultado disso equivale ao termo que corresponde à mediana. Como assim, professor? Se eu tiver 5 termos, 5 é um número ímpar. 5 mais 1, 6. Ao dividir por 2, o terceiro termo é a mediana. É sempre o termo central. Beleza? Então, vamos adiantar? Olha aqui um exercício resolvido do Banco do Brasil. Concurso agora está próximo de você ver isso aqui, ó. Nos 4 primeiros dias úteis de uma semana, o gerente de uma agência bancária atendeu 19, 15, 17 e 21 clientes. No 5º dia útil dessa semana, esse gerente atendeu N clientes. Se a média do número diário de clientes atendido por esse gerente nos 5 dias foi 19, tá? Qual foi a mediana? Aqui eu tenho as opções. Bora interpretar essa questão? Apesar de já saber qual é a média, precisamos primeiro saber a quantidade de clientes que foi atendido no 5º dia útil. Então, ó, a média é somar os termos e dividir por 5. Mas por que eu vou trabalhar a média? Porque no problema foi falado que 19, tá, ó, é a média. Então, eu vou precisar primeiro achar o x. Então, no lugar da média, você põe 19, volta para cá, repete. Se eu somar essa coisinha aqui, ó, toda, certo? Vai dar 72 mais x. Por isso que aqui tem 72 mais x. Tá? O 95 é o cruzamento de 19 vezes 5. Aqui multiplicou cruzado, tá? Ó. Aí isola-se o x, passo 72 para lá subtraindo e eu vou encontrar 23. O que é 23? É o valor de x. Então, essa é a disposição em ordem crescente. 15, 17, 19, 21 e 23. Eu tenho 5 termos. Quem é o termo central? 19. Logo, a mediana nesse caso é 19 e o gabarito é a letra B. Ok? Não é difícil, ficou bem fácil de compreender. Vamos ver essa questão agora aqui? Questão 2, página 51 do livro Resolva Enem, segundo ano. Uma empresa com 50 funcionários apresenta a seguinte distribuição de salários, tá? Em mínimos, 2 salários mínimos eu tenho 15 pessoas. 3 salários mínimos, 12. 4 salários mínimos, 9. 5, 10 e 6, 4. A mediana relativa a essa distribuição em salários mínimos. Você tem que analisar que eu tenho quantas pessoas aqui? 50. 50 é um número par? Você concorda comigo? É. Então, a mediana é pegar 50 e dividir por 2 e calcular a média entre o 25º e o 26º termo. Ó,
Vimos na questão que temos 50 funcionários. Logo, temos um número par de termos e queremos calcular a mediana. Nesse caso, para encontrarmos a mediana, pega quem? Divide 50 para 2, que vai dar 25, e eu calculo a média entre o 25º e o 26º termo. Mas se você voltar na tabela, onde é que está o 25º termo? Tá? Aqui, ó, 2 tem frequência 15, tá? Tá? E o 3 tem frequência 12. Somado aqui já dá 27, ó. Somado aqui já dá 27. Correto? Então, o que significa isso? Ó, eu vou pegar o 25º termo e o 26º dividir por 2. Então, o que vai dar? É simplesmente o 12, que se repete, mais 12 ao dividir por 2. 24 por 2 dá 12. Gabarito é a letra E. Tá ok? Ó. O 12 corresponde ao 25º e ao 26º termo, respectivamente. Ok? Vamos ver essa questão agora aqui? Ó, uma questão do Enem, ó, 2015 INEP. Eu tenho uma tabela, é um gráfico de barras, tá? É um gráfico de barras vertical, e eu quero saber a moda das idades em ano dos entrevistados. O que é moda, pessoal? Aquilo que tem a maior frequência. Então, bora lá comigo? Aqui eu tenho a frequência de ocorrência e as idades aqui. Interpreta comigo. 9 de idade, quantas pessoas tem? 21. Então, são 21, tá? Alunos com 9 anos. Eu tenho 15 alunos com 12 anos. E eu tenho 12 alunos com 18 anos. Preste atenção que aqui está pedindo o quê? Qual é a moda das idades em anos, correto? Então, qual é a idade que aparece mais? Eu pergunto para ti. 18 anos. Tem quantos que tem 18? 12. Quantos que tem 12 anos? 15. Quantos que tem 9 anos? 21. Então, quem é que aparece mais? Qual é a idade que aparece mais? Ó, nesse caso eu tenho 21 alunos com 9 anos. Logo, a resposta é a letra A. Por quê, professor? Porque o 9 vai aparecer 21 vezes. De novo, porque o 9 vai aparecer 21 vezes. Então, quem aparece mais é a moda. Então, a resposta aqui é a letra A. Fácil, correto? É só você compreender e vai ver que não tem muita dificuldade aqui. Bora finalizar agora com mais um exercício. Em uma seletiva para a final dos 100 metros livres de natação, numa Olimpíada, os atletas em suas respectivas raias obtiveram os seguintes tempos. Tá? Raia e os tempos, que é em segundos, tá? E aqui está pedindo a mediana. Preste atenção que você tem que analisar o que pede no final da questão. Qual é a mediana? Qual é o critério para encontrar a mediana? Primeiro, você organizar os dados em ordem crescente. De novo, eu tenho que organizar isso aqui em ordem o quê? Crescente. Perceba que não está. Como é que vai ficar? Nesse caso aqui, ó, se organizar em ordem crescente, ó, a gente precisa ter a noção, ficou 20,50, 20,60, 20,60, 20,80, 20,90, 20,90, 20,90 e 20,96. Eu pergunto para vocês, se eu quisesse saber a moda, quem seria a moda aqui? É o valor que aparece mais, ó. Mas não é o caso aqui, aqui está pedindo mediana. Correto? E eu tenho quantos termos? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 termos. Metade de 8 é 4, então eu vou pegar a média entre o quarto e o quinto termo. 1, 2, 3, 4. O quarto termo é 20,80 e o quinto termo é 20,90. Eu vou somar esses dois e dividir por 2. Olha o que eu tenho aqui. 20,80 mais 20,90 dividido por 2. A resposta vai estar dando quanto? 20,85. Então, nesse caso, a mediana é 20,85. Percebam um detalhe. Qual é o detalhe? A mediana é um termo central. Tá? Ela não poderia dar um valor muito próximo de 20,50 e nem muito próximo de 20,96. Ela tem que ficar um valor intermediário. Então, ela ficou na metade desses dois valores. Isso sim caracteriza que eu tenho o quê? A mediana. Beleza? Então, é só você prestar bem atenção nisso. Se você analisar, a gente trabalhou hoje o quê? Moda, média e mediana como valores, tá? De tendência central. São os termos centrais que nós temos.
Beleza? Caso você tenha dúvidas, reveja essa aula, analisa bem, porque com base nisso você vai estar se preparando para concursos e Enem. E no Enem isso aí não cai, despenca, sempre tem no mínimo uma questão, ok? Então espero ter ajudado, eu sou o professor Emerson, até o próximo encontro.